Bom dia, sejam bem-vindos à disciplina de Estatística Experimental em Produção Animal, do curso de Mestrado em Produção Animal do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais. O assunto dessa parte é: qual teste realizar? O nosso objetivo com essa aula é ver diferentes situações que a gente poderia encontrar e qual que poderia ser o teste utilizado para a gente poder responder aos nossos objetivos de pesquisa nessas situações. Nas nossas escolhas, nós identificaremos quais são as variáveis dependentes e quais as independentes. E vamos verificar se elas são do tipo qualitativa ou quantitativa. E vamos usar isso de base para tentar indicar qual teste a gente poderia utilizar para resolver cada situação. Um segundo objetivo que é bom a gente ter em mente é que podem existir particularidades no experimento de vocês no futuro que façam com que as análises pareçam que você está indicando a correta, pelo que você viu aqui, mas existe ainda uma outra que seria mais interessante dentro das particularidades do seu trabalho. E também que a estatística é uma ciência, então ela está sempre evoluindo, então sempre estão surgindo novas pesquisas. Então, no futuro podem ser que testes até mais adequados do que os que a gente vai ver surjam substituindo os que a gente vai dar mais ênfase aqui. Então, na estatística você vai ter que estar sempre se atualizando e buscando novas respostas. Então era comum, há alguns anos atrás, eu usava mais um teste, quando eu tinha um número de observações muito pequenas, eu utilizava mais um teste para normalidade do resíduo, para verificar essa pressuposição da nova. Hoje em dia eu já utilizo outro, mesmo com o menor número de unidades experimentais, porque diversos trabalhos vêm mostrado melhor resultado. Antes mesmo da gente começar o nosso experimento, a gente já pode saber qual é o teste mais adequado que a gente vai utilizar e já levar isso em consideração durante o planejamento. Como que a gente faz isso? A gente tem que primeiro ver, dentre as variáveis dependentes, uma por uma, qual que é o tipo dela. Então, você pega o seguinte, eu vou trabalhar com determinada variável resposta. Vamos supor que seja prenhez. Que vai ser o que? Positiva ou negativa, as respostas dela. Aí ela é o que? Ela é uma quantitativa ou é uma qualitativa? Ela é uma qualitativa. E aí quais são as variáveis independentes? As variáveis que eu vou estar verificando se não estão influenciando essa variável dependente. Então, vamos supor que são duas formas diferentes de protocolo. Então eu teria, vou chamar de protocolo. Então poderiam ser mais de uma independente, mas aqui nesse caso foi um fator só. E eu não tenho nenhuma outra fonte de variação a ser considerada. Então, a minha pergunta é, ela é o que? Quantitativa ou qualitativa? Ela vai ser o que? Qualitativa também, protocolo, porque tem o tipo 1 e o tipo 2, poderia ser um terceiro tipo também. Então, ela vai ser qualitativa também. Então, eu já sei que se eu tenho uma qualitativa influenciando uma qualitativa, a análise de variância não vai ser o teste que eu vou utilizar. Regressão? Não, também não faz sentido. A regressão é quando eu tenho o quê? Uma quantitativa influenciando uma quantitativa e eu quero utilizar verificar se não existe uma equação que poderia descrever isso bem. Então, aí seria melhor regressão, como se fosse quantitativa com quantitativa. Se fosse a qualitativa influenciando uma quantitativa, aí sim eu poderia ter uma análise de variância, né? Verificar se seria o teste adequado. Pode ser que eu tivesse que
não seguisse, o registro não seguisse a distribuição normal e quebrasse a pressuposição da nova, depois tivesse fazer a transformação, então até partir para uma não paramétrica para o teste, pode ser que sim, mas eu vou começar com análise de variância, se fosse esse o caso, mas não é aqui, ó. Então não é análise de variância, não é análise de regressão, não é uma quantitativa influenciando uma qualitativa, que aí eu poderia ter aqui, ó, utilizar, por exemplo, uma regressão logística, não é esse caso também, é o que? Uma qualitativa influenciando uma qualitativa. Então, é possível que um Q quadrado seja um teste que resolva essa situação, e dependendo da situação, número muito baixo de valores esperados para alguma combinação de subclasses, a gente pode ter que partir para algum outro teste. Mas aqui já dá um direcionamento para a gente que a gente vai tentar inicialmente, poderia ser com um Q quadrado. Nesse novo exemplo, o objetivo é avaliar o ganho médio diário em função da suplementação. E tem dois tipos, com ou sem virginiamicina. E aí, o que eu quero saber de vocês, para a gente poder responder e vocês me disserem qual teste a gente poderia utilizar, qual que é a variável dependente. Então, a variável dependente é a nossa variável resposta, é a que está em função da outra. Então, o ganho médio diário, aquilo que a gente está observando a resposta. Então, é GMD. Ela é quantitativa ou qualitativa? Ela é quantitativa, né? Ela pode ser mensurada e ela é dividida pelo número de dias, né? Então, pode ser quilogramas por dia ou gramas por dia, mas ela tem uma escala, né? Então, ela é uma quantitativa. Então, um pouquinho. Quantitativa. Então, quantitativa, tudo que for mensurado com uma fita métrica, por exemplo, ou uma balança, né? Então, tudo que é mensurável é quantitativa. Contagem também pode ser. A diferença dessas aqui é que elas são quantitativas contínuas. Enquanto a contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo, leitões, nascidos vivos, 12, 14, seria quantitativa discreta. Não vai importar muito para o tipo de análise se é quantitativa discreta ou contínua inicialmente. Mas geralmente as discretas, por exemplo, scores, que são dados notas, que tem maior subjetividade, tem mais chances, ou contagens também podem ter esse problema, por exemplo, de colônias de bactéria, tem mais chance dependendo da análise que a gente escolher, ela não servir, a gente precisar partir para uma transformação de dados ou para uma análise não paramétrica, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso para frente, mas por conta de não atender as pressuposições do teste que a gente vai falar inicialmente aqui. Então, quais são as variáveis independentes? Então, só tem uma, né, que é suplementação, se é com ou sem. Então, vamos por aqui, ó, suplementação. E aí, é quantitativa ou qualitativa? Então, ela tem um probiótico ou ela não tem, né? Então, ela é qualidade, qualitativa, ela não é quantidade, não são níveis ou quantidade, volumes proporções de um determinado probiótico, são se tem ou não tem, então é classificatória. Então, aqui é qualitativa, né? Qualitativa. Então, nesse caso, que a gente quer verificar se existem diferenças entre dois grupos para uma quantitativa, né, que seria aqui, vamos supor, com, e aqui seria o sem. Nesse caso, regressão não é, ó, porque a regressão é quantitativa e não quantitativa. Não teria como, a gente não tem uma quantitativa aqui, ó, na independente.
Que quadrado não é, porque teria que ser qualitativa com qualitativa, a gente já viu, falou. Logística também não é, porque seria exatamente na situação contrária ao que a gente está encontrando aqui. Então, o mais correto aqui seria uma análise de variância. E nesse caso aqui, ó, só a análise do resultado da análise de variância já é suficiente. A gente não precisaria nem depois ter que fazer um teste de médias. Quanto que a gente teria que fazer, além da análise de variância, um teste de médias? Se a gente tivesse, por exemplo, mais de 2 classes, a gente tem aqui o probiótico ou um controle negativo, que seria nenhum dos dois, acrescida suplementação. Aí, nesse caso, o resultado da análise de variância poderia não ser suficiente. Se a gente não rejeitasse H0 e ficasse com ela, quer dizer que não existe nenhum contraste estatisticamente diferente de zero, então a gente não precisaria fazer mais uma análise. Se a gente rejeitar H0, então quer dizer que existe ao menos um contraste entre médias estatisticamente diferente de zero. Quer dizer que a gente teria que partir para um teste de comparação. E aí a gente poderia usar o Tukey, o Duncan, do NE, dependendo do objetivo, Chefé, e aí vai. Vários outros testes, né? O SNK, que tem muita gente que gosta bastante. Então a gente poderia utilizar algum desses testes. Qual que a gente escolheria? Aí a gente tem que ver, depende muito da área e também do objetivo. Nesse caso aqui, ó, que a gente quer comparar entre não fazer nada ou gastar com algo, é provável que a gente trabalhar com um teste que seja rigoroso, como o Tukey, seja mais adequado que, por exemplo, o Duncan. Porque se a gente, por exemplo, achasse diferença significativa com um teste não muito rigoroso e gastasse com aquela mudança e não tivesse uma resposta, cometesse o erro do tipo 1, então isso não seria muito adequado, porque a gente teria um gasto sem retorno. Tem situações em que o Duncan pode ser mais indicado. Essa não é uma delas. Nós vamos falar mais disso na aula sobre teste médias. No nosso próximo exemplo, o objetivo é avaliar o ganho de peso, só que dessa vez em função do nível de substituição de soja por farelo de mamona no suplemento. Então tem aqui 0% de substituição, 25% de substituição, 50% de substituição, 75% de substituição e 100% de substituição. Nesse caso, qual que é a análise mais adequada? A primeira coisa que a gente tem que responder é qual que é a variável resposta. Qual que é para vocês? É o que? O ganho de peso. Ela é quantitativa ou qualitativa? Vai ser peso animal na balança, tem uma escala, ela é uma o quê? Uma quantitativa, né? Então, quantitativa. Quais são as variáveis independentes? Só tem uma, qual que é? É o nível de substituição de farelo de soja por farelo de mamona. Então, eu vou chamar de NS, nível de substituição. Poderia ter outro nome, mas quis chamar assim. Ela é o que? Qualitativa ou quantitativa? Olha, ela é quantidade, né? Mesmo que seja em porcentagem, ela é quantitativa. O 0 é muito mais próximo do 25 do que é do 50. E é mais próximo do que é do 50 do que ele é do 75. É mais próximo do 75 do que ele é do 100. Então, a melhor forma de analisar uma característica quantitativa GP em função de uma outra quantitativa é utilizando a regressão, porque eu posso testar, verificar se enquadra uma equação de primeiro grau, então se só vai, à medida que eu vou substituindo, ela vai aumentando aqui, seria até mais fácil encontrar caindo, porque eu poderia ter uma fonte que os animais têm menor aceitabilidade ou qualquer outro tipo de problema. Então eu posso
também tentar verificar se eu não tenho um efeito o quê? Quadrático, né? E aí eu poderia ter um ponto de máximo. Em alguns casos eu poderia ter também um ponto de mínimo. Mas é bem interessante isso porque o meu ponto de máximo ele pode estar inclusive fora dos níveis analisados. Então eu posso ter aqui o 0, o 25%, o 50%, o 75% e o 100%. E um ponto de máximo poderia estar aqui, ó, fora em nenhum dos níveis analisados. Então tem gente que estraga isso, porque ele vai lá e pega isso aqui e faz uma análise de variância e encontra diferença, né, resultado significativo, rejeita H0 e depois ele vai lá e faz um teste de média. Aí ó, o ponto de máximo está aqui, ó, entre o 25 e o 50. Aí no teste de médias ele fala que está com a mesma letra, o 25 e 50, então você poderia escolher ou 25 ou 50, mas os outros vão supor que deu letra diferente. Então esse aqui, esse ficou com A e esses aqui com B, ó, porque o quadrático aqui também caiu. Será que é o teste adequado? Ele diz que você pode usar esse, pode usar esse. E não fala nada do intervalo entre eles, né? Olha como é que é amplo, 25 ou 50. Então não sei se é a resposta mais adequada, né? Será que não seria muito mais interessante eu poder, se eu encontrei um efeito quadrático, aqui já foi para o lado de cá, né? Eu dizer exatamente em qual valor de variável dependente, em qual valor de variável independente ele se encontra. Então eu poderia dizer assim, ó, ponto de máximo, eu espero produzir um ganho de peso de tanto, e ele vai ser alcançado, né? Estima-se que ele vai ser alcançado quando eu utilizar esse nível de substituição. Aqui para nível de substituição eu espero efeito quadrático? Não, ainda mais do que está falando aí. Eu esperaria talvez alguma outra linear caindo. Poderia sim ter um efeito quadrático, mas aí o ponto de máximo poderia estar até fora aqui desse intervalo, por causa de um efeito de redução do consumo por aceitabilidade. Não sei se vai ser esse o caso. Nem era meu objetivo explicar sobre variáveis específicas. Era só um exemplo para a gente saber por que é melhor a gente trabalhar com esse tipo de análise quando a gente tem uma quantitativa influenciando uma quantitativa. Quando a gente faz um teste de média, como se fosse uma quantitativa influenciada por uma qualitativa, a gente acaba perdendo muito todo o potencial que a gente tem, porque o teste de médias ele compara esse com esse, esse com esse, ele não leva em consideração essa proximidade, essa estrutura que a gente tem. Quando a gente utiliza uma equação que leva em consideração essa estrutura e estima os parâmetros dessa equação, a gente acaba ganhando muito. Agora eu fiz uma alteração aqui, ó, e coloquei 2 níveis só. Aí ó, essa receita de bolo para de funcionar, porque continua uma quantitativa em função de uma quantitativa. Mas aqui eu só tenho 2 níveis. Então, se eu fosse, seria impossível eu tentar estimar um efeito quadrático aqui, ó, porque eu só tenho 2 pontos, onde que buscaria esse desvio do ponto para esse ponto arrastando, tendendo essa curva para um ponto de máximo, ou um ponto aqui tendendo essa curva para um ponto de mínimo. Então a gente nem teria como isso. E se fosse também uma equação aqui, olha só que problemático. Por quê? Porque ela vai ser forçada a passar nas médias dos pontos, né? Então eu não posso aceitar como razoável usar a ferramenta da regressão para esse caso aqui, ó. Não serviria para nada. Pelo menos eu não confiaria. Não seria possível para quadrático e para linear, nem teria sentido os testes. Então,
não é razoável. Então eu teria que acabar analisando como se fosse classificatório. Por que alguém faria isso? Olha, tem um sentido, é muito fácil você encontrar isso às vezes em trabalho de veterinária, se faria sentido, porque às vezes você tem que aplicar alguma coisa que ele tem uma concentração que às vezes no mercado você só acha uma ou duas concentrações daquilo, é um produto meio raro e às vezes você está testando um novo uso dele. Então, um medicamento, alguma coisa assim na área de saúde animal, né? Aí faria bem sentido e é comum você encontrar esses casos. Agora, na área de produção animal, seria difícil de você pensar um caso em que você não poderia formular com diferentes níveis. Então, seria muito mais conveniente. Às vezes as pessoas fazem alguns testes que testam lá 5%, 10%, 15%, 1%, e 20%. Aí, se você já tem vários trabalhos que estão falando que você não deveria usar menos que 5 ou mais que 20, ou tem vários trabalhos que já descrevem um ponto de máximo por essa região, talvez até faria sentido. Mas se qual é o risco de você fazer esse trabalho? Às vezes você acha um efeito quadrático e o ponto de máximo está aqui, ó, depois do 20, fora do seu intervalo. E aí você pergunta para esse jovem pesquisador por que ele fez isso, e às vezes ele diz que ele queria ver se qual desses aqui que ele utilizava, um desses, né? Então ele ia usar teste de médias e escolher um desses. E olha, o valor parece que ele vem para cá, mas você não pode dizer, não, então eu vou ver aqui, ó, eu vou estimar, vai dar 25. Não, tá fora do seu intervalo. Tudo que você poderia concluir se você encontrar esse ponto de máximo aqui, ó. A sua recomendação aqui só pode até o 20, então você teria que recomendar um novo experimento, ter que fazer um novo experimento com níveis mais distantes para você encontrar esse ponto de máximo, não vale para fora desse seu intervalo. Então, isso aqui ó, é razoável quando? Só quando é a sua única forma de trabalhar, é algo que está disponível. Qual que é a melhor forma possível? Se você não tem muita informação, é você testar se a porcentagem poderia ser outras coisas, né? Você usar essas informações para escolher esse espaço. Se você vê trabalhos em que o ponto de máximo, mesmo que sejam com outras espécies, outras raças, tá? Ele assume valores maiores do que você está pensando em escolher, então você deveria pensar nessa possibilidade. Claro que vai mudar de raça para raça, tal, mas às vezes você usar um critério muito afunilador para o que você tem disponível. Então, às vezes, se você não tem nenhum trabalho, talvez começar com o 0, o 20, o 40, o 60, o 80 e o 100. Não, mas eu não tenho muitos dados. Aí eu ficar com muito poucas repetições aqui, ó, menos que 4 repetições por nível. É uma boa opção a gente ter. Da mesma forma, mesmo se tivesse umas 3 aqui, já seria um bom trabalho pensando no volume de níveis que você conseguiu. Se você conseguisse, então, essas 4 repetições com 20, 25, 50%, 75% e 100%, às vezes você poderia encontrar um ponto de máximo mais para cá ou mais para lá. Aí, no futuro, aqui você já consegue encontrar um ponto de máximo, ó. Vamos supor que fosse aqui, ó, que ele está aqui, ó. Então ele vai encontrar, vamos supor que foi 38, sei lá, aqui, ó, 38%. Então você já tem um resultado assim, e esse resultado é bem confiável, uma estatística forte. Aqui, ó, se fosse aqui, ó, para uma outra variável, você já teria uns 78, sei lá, 78%. Vamos supor que você vai lá e faz o cálculo e você chega nessa estimativa. Aí no futuro, aí sim você veria e poderia fazer isso aqui, ó, se você acha que compensa os recursos no seu experimento, para você tentar fazer um ajuste fino, que às vezes sairia desse 78% para um 79%, alguma coisa assim.
Então aí eu acho que compensaria você afunilar. Mas se você não tem informação nenhuma e você assumir, provavelmente você vai jogar recurso fora nesse experimento. Porque parece lei de Murphy, né? O ponto de massa vai acabar caindo para fora, você não vai ter muita... Ou então você tem uma linear e ela continua subindo aqui ó, depois dos 20%. E, então, e você não pode assumir para fora do intervalo que você pesquisou. Então você tem esse problema. A gente vai ver mais quando chegar nesse tipo de análise, mas tome muito cuidado. Sempre que você tiver uma quantitativa por uma quantitativa, tente utilizar uma análise de regressão, tentar descobrir um modelo que explique esse fenômeno. Agora, nós temos um outro exemplo em que o nosso objetivo é avaliar a eclosão, que pode ser positiva ou negativa, em função do tempo de armazenamento do ovo em dias. Então, a primeira coisa que está perguntando aqui, ó, qual é a nossa variável resposta? Você consegue identificar? Tem duas variáveis aí, tem o tempo de armazenamento do ovo e tem a eclosão. Qual que é a dependente? Se eu quero verificar o efeito da eclosão ser positiva ou negativa em função do tempo de armazenamento, então a eclosão eu coloquei ela como dependente do tempo de armazenamento. Então aqui vai ser a eclosão, deixa eu mudar a cor aqui porque o vermelho já está sendo usado para outra coisa. Aqui vai ser a eclosão. E qual que é a terceira pergunta então? Porque se só tem duas, então possivelmente, ó, se ela está em função do que? Do tempo de armazenamento, então o tempo de armazenamento é a nossa independente. Então não tem o plural aqui, ó, é uma só, né? Então, tempo de armazenamento, vou chamar de TA para simplificar. Então, temos a nossa dependente e independente. Falta dizer se a nossa dependente é o quê? Pergunta 2. Ela é quantitativa ou ela é qualitativa? Aí, ó, ela pode ser positiva ou negativa. Ou seja, podemos classificar ela como booleana, né? 1 e 0. Aí você fala, tem uma quantidade. Não, é só o valor que eu usei para representar. Ela é qualitativa, né? Você não tem um ovo que quase eclodiu, um ovo 0,7, um ovo 0,3, que nem chegou perto de eclodir. Não existe isso. A gente não tem essa mensuração de nota aqui. O que a gente está querendo dizer é eclodiu ou não eclodiu. Então saiu o pintinho, a codorna ali de dentro, ou não saiu, né? Então, então ela é o que? Qualitativa e ainda booleana, né? Que só assume dois valores. Então ela é qualitativa. Então, quali. Essa mina aqui. E falta ver o que? Se o tempo de armazenamento é quantitativa ou qualitativa. Então é tempo de armazenamento em dias. Então pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai. Então é o que? É uma quantitativa, porque ó, o 1 é muito mais próximo do 2 do que ele é do 10. Então se fosse classificatória, não teria, se fosse só o 1, 2, 3, se fosse só a identificação das classes, o 10 seria, eu não teria como dizer que o 10 é mais próximo do 1 do que é mais próximo do 2, eu não teria essa relação de uma variável quantitativa, né? Uma variável mensurada dentro de uma escala. Pode ser que eu tenha aqui 2,5 dias, que eu anotei as horas certinho? Pode ser, mas pode ser que essa variável é quantitativa contínua ou pode ser que ela é discreta. No caso aqui, eu só estou anotando os dias, em qual dia ocorreu. Eu não estou anotando as horas e transformando isso em decimais do dia. Então a gente chama essa quantitativa de discreta. Não vai... claro que eu preferia trabalhar com tudo contínuo, com o maior número de casos de precisão possível. Mas não vai mudar o tipo de análise que a gente vai escolher nesse caso. Então, mesmo sendo uma quantitativa discreta, então a gente vai marcar aqui, ó, quantitativa. Então, qual que é a melhor análise para essa situação?
Nesse caso, seria razoável trabalhar com um Q quadrado, pensando como se fosse uma qualitativa com outra qualitativa? Não seria razoável porque o nosso tempo de armazenamento teria um número absurdo de classes criado e, fora isso, pior do que isso, ele não consideraria essa questão de que o tempo de armazenamento 1 é mais próximo do 2 do que ele é do 10. Então, quando você não contempla isso, você provavelmente vai acabar escolhendo uma análise inadequada, porque aqui você tem essa situação de uma característica quantitativa. Vamos pensar em uma outra opção. Seria uma análise de variância? Não, né? Por quê? Porque na análise de variância eu quero que a minha resposta ela seja quantitativa, né? Inclusive, dentro das proposições, eu vou querer que o resíduo ele siga distribuição normal. E as minhas independentes é que seriam qualitativas. E aqui é justamente o contrário. Quem é qualitativo é a resposta e quem é quantitativa é a nossa variável independente. Então, não seria análise de variância, né? Então, não teria os 10 grupos aqui, ó, com diferentes ou iguais respostas, né? Para a eclosão, porque a eclosão não seguiria esse tipo de respostas. A eclosão seria ou eclodiu ou não eclodiu. Então, não é adequado eu utilizar essa análise. Se eu fizesse, eu teria um resultado que, se fosse condizente com a realidade, seria meramente por coincidência. Então, não seria a análise adequada. Seria uma análise de uma regressão? Então, eu tenho uma quantitativa influenciando outra quantitativa. Eu poderia ter um efeito quadrático, poderia ter um efeito linear do primeiro grau, poderia ser às vezes decrescente, mas não faz sentido, porque sim, aqui eu tenho os dias, 1, 2, 3 e assim vai, em quantitativo. Mas aqui eu tenho eclosão, que é ou não eclodiu ou eclodiu, que eu chamei de 0 e 1. Mas eu não poderia trabalhar com regressão e esperar, porque eu só teria pontos, eu teria repetições aqui e teria repetições aqui, né? Mas eu não teria uma análise correta. Vamos supor que eu tentasse estimar uma equação. A equação minha poderia dar isso aqui, ó, de inclinação, que não faz sentido nenhum. Nesse caso, é muito mais adequado a gente utilizar a regressão logística. Por quê? Ela vai pegar essa independente quantitativa, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. E vai ter valores aqui, ó, de eclosão. Vamos supor que a classe 0 que não eclodiu, a classe 1 que eclodiu. Okay? Aqui é o sucesso e aqui é o não sucesso. Vamos chamar de falha aqui. Então, o evento sucesso, que é o 1, vamos supor que quanto mais dias de armazenamento, reduz a chance de ocorrer ele. Então, existe sim ovos que foram armazenados por muito tempo e que ainda eclodiram, mas que seja mais denso esses pontos e não eclosão, quando eles são armazenados por mais tempo. E quando são armazenados por menos tempo, seja mais denso em sucesso de eclosão, em ter eclodido. Então, a gente vai ter nesse caso uma regressão logística que vai acabar tendo um formato assim, ó, mais ou menos. E aqui dentro, a gente vai conseguir depois utilizar os resultados dessa equação para tentar estimar. Às vezes ela pode até fora desses pontos. Ó, vem aqui, ó, e aqui já está. Não ficou muito bom minhas curvas, não. Deixa eu tentar pegar uma outra aqui, ó.
Vamos supor que ela estivesse aqui. Ela pode ter uma inclinação mais assim. E que está bem feio aqui, não está aparecendo o real. Mas basicamente o que a gente pode estimar depois com essa curva é a probabilidade de sucesso, a chance de eclodir com 1 dia de armazenamento só, com 5 dias de armazenamento e assim vai. Então eu tenho um resultado que já me diz, eu posso ver também se existe o resultado significativo ou não, e eu ainda consigo verificar a probabilidade de eclosão dentro dos tempos de armazenamento. Então ele me dá um resultado prático também. Então talvez seria uma análise muito mais razoável. Então se você utilizar essa receita de bolo, suas análises estão imunes à crítica? Sempre você vai ter os resultados publicados, bem elogiados? Não. Até mesmo Fisher foi muito criticado quando ele desenvolveu as análises dele, então você sempre vai estar sujeito a críticas. E essas não são as únicas análises que existem. Podem ter situações em que outros testes podem ser recomendados, e a partir desses podem ter situações em que eles não se enquadram. Eu tentei fazer uma receita de bolo para algo que geralmente não se tem uma receita de bolo, né? Então às vezes seu bolo vai poder murchar, mas isso aqui é só uma tentativa de te ajudar a entender um racional básico que eu utilizo, e às vezes eu estou sujeito a mudanças. Vou dar um exemplo bem prático. Eu utilizava bastante o Kolmogorov-Smirnov para testar a normalidade do resíduo depois que eu fazia as minhas análises de variância. Mais recentemente, tem diversos trabalhos mostrando que o Shapiro-Wilk ele tem maior poder em situações que antes era recomendado antigamente o Kolmogorov-Smirnov. Então, os trabalhos mais modernos têm mostrado com simulações o Shapiro-Wilk como talvez o mais adequado. Pode ser que outros trabalhos mostrem que ele também acabe pecando, esse poder seja bom, mas ele acabe pecando em cometer o erro de também detectar o que não existe. Pode ser, e aí voltem a recomendar um outro teste. Sim, mas recentemente isso é interessante falar porque um teste desses não foi significativo e dizia que eu podia considerar as respostas da minha análise de variância. E o outro deu diferença significativa e dizia que os dados não seguiam distribuição normal. Então eu segui o que o meu conhecimento de literatura me permitia. E se fosse talvez há uns 3 anos atrás, essa narrativa aqui, eu teria seguido essa outra opção. Então existem sim trabalhos que eles vão ver na literatura que eles podem ter alguma escolha um pouco talvez questionável e sujeita à crítica. E não necessariamente essa escolha foi feita de má fé, mas sim por causa do nosso conhecimento. Então a estatística a gente tem que estar sempre estudando, e a ciência ela tem essa questão que a ciência ela não é algo definido, que você encontrou e ele nunca vai mudar. Pode ser que novas análises indiquem a utilização de outros testes. Então, você na estatística vai ter que estar sempre se atualizando e sempre estudando. Então, essa receita de bolo, ela funciona sempre? Não. Mas ela pode te ajudar a entender o racional? Pode. Vamos vencendo junto esse medo de estatística. Terminamos mais uma parte da disciplina. Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, por favor, entre em contato e exponha sua dúvida. De preferência no fórum de discussão, porque é um local em que outros colegas também podem opinar. E a dúvida de um pode ser também a dúvida do outro, ou um pode ter a solução para o problema do outro e pontos de vista diferentes com ideias interessantes para a gente poder enriquecer o nosso conhecimento juntos. Não deixe de estudar também materiais de referência que estão disponíveis no plano de ensino da disciplina e fazer os exercícios. Eu estou à disposição. Qualquer dúvida, até a próxima.